Olá pessoal, continuando então para a terceira aula de reações orgânicas, uma perspectiva orbitalar. Na última aula, nós tratamos sobre a construção de diagramas onde eu tinha ligações entre átomos idênticos, que é o mesmo caso que da ligação carbono-carbono. Tá? A partir de agora, nós vamos tratar então sobre ligações heteronucleares. E como exemplo, nós vamos comparar uma ligação carbono-carbono e uma ligação carbono-oxigênio. Eu já deixei pré-montado aqui um gráfico de dois diagramas de energia de uma ligação carbono-carbono e de uma ligação carbono-oxigênio. Comentando então aqui o gráfico da ligação carbono-carbono, eu tenho um gráfico de energia, dois orbitais. Nesse caso, eu escolhi aleatoriamente usar orbitais atômicos híbridos sp3. A construção seria, o resultado prático seria o mesmo se eu usasse, por exemplo, orbitais atômicos, mas só por uma questão, uma escolha pessoal, agora eu preferi usar orbitais atômicos híbridos sp3. Então, retomando aqui, como eu tinha a formação de uma ligação carbono-carbono, um orbital atômico híbrido do carbono está associado a uma certa energia, o outro átomo de carbono o outro orbital tem que ter a mesma energia. Eles podem interagir então de maneira construtiva, formando o orbital molecular sigma antiligante, que seria então um formato parecido com esse. Observem que na região internuclear ocorreu um aumento do tamanho do orbital resultante, uma vez que a interação era construtiva, né? E também eles poderiam interagir de uma maneira destrutiva, levando à formação do orbital molecular antiligante, aonde eu tenho então a formação de um plano nodal e os dois orbitais com fases opostas interagindo entre eles de uma maneira destrutiva. Quando eu vou levar a formação então de uma ligação carbono-oxigênio, eu tentei manter aqui a energia do orbital atômico do carbono no nível energético idêntico ao anterior. A primeira coisa que eu vou ter que observar aqui agora, então aqui carbono, tenho um elétron, eu vou também utilizar um orbital sp3. Tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que observar aqui é que agora o oxigênio, por ser um elemento mais eletronegativo do que o carbono, os seus orbitais têm energia mais baixa. Então eu vou ter que representar aqui o orbital atômico do oxigênio com uma energia menor do que o orbital atômico do carbono. Tá bom? Eu vou continuar utilizando essa notação de orbital híbrido sp3 para a gente tentar representar aqui então como que vão ficar os orbitais moleculares resultantes. De maneira análoga ao que aconteceu antes, eu tenho então interação construtiva, formando então o orbital molecular sigma ligante. Nesse orbital sigma ligante vão estar dispostos os dois elétrons da ligação, e eu também tenho uma interação fora de fase destrutiva, levando à formação do orbital sigma antiligante. Tá? Aqui está vazio. O formato do orbital molecular resultante, tanto do ligante quanto do antiligante, ele é um pouquinho diferente desse, e nós já vamos discutir com mais calma. Comentando aqui primeiro no carbono-carbono, observem que ele é bem simétrico. Tá? Isso se deve ao fato porque o carbono e os dois átomos de carbono, os dois átomos que estão participando dessa ligação são idênticos. Já na ligação carbono-oxigênio, onde eu tenho uma diferença de energia entre esses dois átomos, eu vou observar algo parecido com isso. Eu vou ter uma pequena distorção, aqui seria como se fosse o núcleo do átomo de carbono, tá? Representado aqui pelo ponto, para facilitar a minha explicação. E aqui um pontinho, que seria o núcleo do átomo de oxigênio. Teria o lóbulo oposto aos orbitais aos núcleos. E observem que aqui, ao invés de ser uma esfera perfeitamente, uma esfera perfeita, eu tenho uma pequena distorção na formação
do orbital molecular ligante. Nós já vamos comentar isso. De maneira análoga, na formação do orbital molecular antiligante, aqui então eu tenho um átomo de carbono, o núcleo do átomo de carbono e o núcleo do átomo de oxigênio. Eu vou ter os orbitais agora também, agora numa situação fora de fase. E observem que a tentativa aqui foi de fazer um orbital maior associado ao carbono do que ao oxigênio. Bom, retornando aqui então a um gráfico bem desenhado. Então, novamente aqui, reforçando. Ligação carbono-carbono, ela é produzida por dois orbitais atômicos híbridos, nesse caso, de energia idêntica, formando o orbital molecular sigma através de uma interação construtiva, um orbital perfeitamente simétrico. E, de uma maneira destrutiva, fora de fase, eu levo à formação do orbital molecular sigma antiligante, e os dois orbitais aqui, eles, agora aqui com recurso melhor, a gente observa que eles têm o mesmo tamanho. Na ligação carbono-oxigênio, a primeira constatação, então, oxigênio, um elemento mais eletronegativo, tem a energia do seu orbital atômico híbrido mais baixa do que o orbital atômico híbrido do carbono. Né? Que essa diferença de energia aqui, diferença de energia entre o orbital atômico híbrido do carbono e o orbital atômico híbrido do oxigênio. De maneira idêntica, eles podem interagir de maneira construtiva em fase, formando o orbital molecular sigma ligante. Aqui a gente observa uma pequena distorção no formato do orbital molecular resultante, se aproximando, tendo uma área maior próxima do oxigênio do que do carbono. Tá? E eles também podem interagir de maneira destrutiva, fora de fase, levando à formação do orbital molecular sigma antiligante. E observamos também aqui novamente que no desenho, no formato final do orbital molecular sigma antiligante, a contribuição do carbono, o tamanho do orbital associado ao carbono é maior do que o oxigênio. Nós já vamos comentar sobre isso, tá bom? Quero fazer um pequeno parênteses aqui, que esse diagrama da formação da ligação carbono-carbono e carbono-oxigênio, ele é uma representação simplificada. Tá? Existem várias interações entre mais orbitais que descrevem a formação de uma ligação carbono-carbono ou carbono-oxigênio. Mas aqui a gente está simplificando, mostrando a ligação como se fosse somente e tão somente a interação entre esses dois orbitais, tá certo? Algo que eu já mencionei, mas eu refriso aqui, o resultado prático em termos de energéticos, né, a diferença de energia seria o mesmo se eu construísse esses diagramas de energia utilizando orbitais atômicos ou orbitais atômicos híbridos, desde que eu utilize o mesmo critério. Se eu utilizar um orbital atômico híbrido, eu tenho que comparar com o orbital atômico híbrido do outro átomo. Se eu utilizar um orbital atômico de um átomo, eu tenho que utilizar um orbital atômico do outro átomo, tá certo? Reforçando aqui então, na ligação carbono-oxigênio, esse diagrama de energia, essa ligação química, ela é produzida a partir da interação entre orbitais com energias diferentes, que eu acesso através da eletronegatividade do oxigênio e do carbono. Bom, algo que nós visualizamos nesse diagrama, deixa eu voltar aqui, no diagrama da ligação carbono-oxigênio, carbono-carbono, é que o diagrama carbono-carbono ele apresenta uma simetria, né, um grau de simetria melhor do que o diagrama da ligação carbono-oxigênio. Tá? Por que isso? Isso acontece, aqui representando na ligação carbono-oxigênio, pelo fato de que o orbital molecular ligante ele tem uma maior contribuição do orbital atômico do oxigênio. E isso se deve ao fato de que o oxigênio, por ser um elemento mais eletronegativo, ele tem uma energia mais baixa. Então ele vai ficar mais próximo em energia ao orbital molecular ligante do que o carbono fica. Tá? Isso implica que os elétrons dessa ligação química carbono-oxigênio eles estão mais associados ao átomo de oxigênio do que ao átomo de carbono.
Se eu fosse, de alguma maneira, imaginar que esses elétrons deveriam estar associados a um átomo, eu percebo que, do ponto de vista energético, eles estão mais próximos do orbital atômico híbrido do oxigênio do que do carbono. Por isso que, na representação do orbital molecular ligante, eu tenho uma pequena distorção aqui no formato do orbital molecular ligante. Essa distorção está me mostrando que a probabilidade de eu encontrar elétrons no eixo internuclear está mais próxima do oxigênio do que do carbono. Tá? Já no orbital molecular antiligante, eu tenho uma contribuição do orbital atômico híbrido do carbono mais pronunciada. Novamente, porque o orbital atômico híbrido do carbono tem energia mais alta. Ele está mais próximo em energia do orbital molecular ligante, orbital molecular antiligante. Observe novamente que na representação desse orbital molecular antiligante, o carbono ele contribui mais. A região do orbital ela é mais pronunciada próxima do átomo do carbono do que do de oxigênio. Por que isso ocorre, pessoal? Por que essas constatações ocorrem? Porque na formação de orbital molecular, eu tenho o fator coeficiente orbitalar. Tanto o carbono quanto o oxigênio, eles não contribuem igualmente na formação desses orbitais moleculares porque eles têm coeficientes orbitalares diferentes. Ou seja, a energia deles é diferente. Então, eles não vão contribuir da mesma maneira para a formação dos dois orbitais moleculares. Tá? Novamente, para a gente ter algum significado físico, prático, desses coeficientes orbitalares, eu tenho que ter o quadrado dos valores de coeficiente orbitalar. E esse quadrado do valor de coeficiente orbitalar, ele pode ser uma medida da população média na vizinhança de cada um dos átomos. Tá? Aqui, de uma maneira esquemática, eu vou representar aqui depois novamente, seria o seguinte: se eu fizesse o somatório do coeficiente orbitalar ao quadrado de todos os orbitais moleculares dos átomos envolvidos na ligação x e y, esse somatório vai me dar a população de elétrons, né, que vai ser 100%, vai ser igual a 1. Se eu fizer o somatório do coeficiente orbitalar ao quadrado do orbital molecular antiligante desses mesmos átomos que participaram da ligação x e y, também tenho que ter um somatório de 100% de população de elétrons, igual a 1. O mesmo vale se eu pegar individualmente cada um dos átomos x e y, que nesse caso eu fizer o somatório dos coeficientes orbitalares ao quadrado do orbital molecular ligante e do orbital molecular antiligante de cada um dos átomos. Tá? De uma maneira esquemática aqui mais simples, ó, representando como se fosse uma ligação entre dois átomos de hidrogênio, onde eu tenho um orbital s, outro orbital s, formando o orbital molecular sigma, ou os dois orbitais s fora de fase, formando o orbital molecular sigma antiligante. Tá? Então, olha aqui, ó. Orbital molecular ligante dos átomos x e y ao quadrado vai ser 1. Seria isso aqui, ó. Este valor, se eu representar aqui, tirar ao quadrado vai dar 1. Ou seja, a chance de eu encontrar um elétron aqui seria 100%. O somatório do orbital molecular ligante ao quadrado, desculpa, somatório do coeficiente orbitalar ao quadrado do orbital molecular antiligante dos dois átomos também vai ser 1. Para cada um dos átomos, a situação é a mesma. Ó. Átomo 1, se eu somo isso aqui e elevo ao quadrado, vai dar 1. Do átomo 2, se eu elevo ao quadrado, coeficiente do orbital molecular, coeficiente orbitalar ao quadrado do orbital molecular ligante e do antiligante também vai dar 1. Tá? O que toda esse blá 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 aqui quer dizer? Quer dizer, de uma maneira resumida, e para nós muito mais importante, isso aqui. Ó. Se um átomo contribui mais para a formação do orbital molecular ligante, o outro átomo contribuirá mais para a formação do orbital molecular antiligante. Tá certo? Nós vamos reforçar isso aqui várias vezes ao longo da disciplina. Uma situação que nós temos que ter muito cuidado é quando eu vou representar o orbital molecular antiligante, principalmente entre ligações de átomos que não tenham a mesma energia ou não tenham a mesma eletronegatividade. Então, por exemplo, na nossa ilustração da ligação carbono-oxigênio,
eu tenho um orbital atômico híbrido do carbono, levemente maior, né, do que um orbital atômico híbrido do oxigênio. Isso é referente então ao tamanho em si do átomo. Quando eu vou representar o orbital molecular antiligante, que eu vou interagir eles fora de fase, né, como se eles estivessem se sobrepondo, indo cada um deles nessa direção aqui, o que vai acontecer? É, a descrição correta seria quando esse orbital atômico híbrido do oxigênio, que tem esta fase, interagir com esse orbital atômico híbrido do carbono com esta fase, eu vou cancelar parcialmente essa função de onda. Ou seja, essa região aqui eu vou ter como resultado orbitais com um tamanho levemente menor, porque eu estou aniquilando a função de onda naquela posição, tá certo? Mas de maneira muito corriqueira, nós vemos em livros didáticos, principalmente os da graduação, uma tentativa de mostrar que o carbono vai ser mais eletrofílico e nós simplesmente invertemos a posição dos lóbulos, mostrando então que o carbono contribui mais para a formação do orbital molecular antiligante. E isso é muito útil quando a gente for falar sobre uma reação de substituição nucleofílica, por exemplo, porque aqui eu destaco de maneira bem clara que esse carbono aqui, ele tem todo esse lóbulo vazio que pode receber elétrons de uma maneira bem pronunciada, mas isso é uma maneira equivocada de fazer a representação desse orbital molecular antiligante, tá? A gente sempre tem que considerar essa situação aqui e percebam que fora do eixo internuclear, o lóbulo maior continua sendo associado ao átomo de carbono e não ao de oxigênio, tá? Funções de onda interagem somente de maneira construtiva ou destrutiva. Eu não posso, ao meu bel prazer, manipular, girar de um lado, girar para o outro, para mostrar uma propriedade que depois eu queira destacar. Vamos retomar essa situação aqui também no futuro. Algumas observações importantes em relação à diferença entre gráficos produzidos, diagramas de energia produzidos para ligações carbono-carbono e ligações carbono-oxigênio. A primeira delas que nós vamos comentar é o seguinte: a interação com um átomo muito eletronegativo, ou seja, de baixa energia dos seus orbitais atômicos, que é o caso do oxigênio, faz com que todos os orbitais moleculares resultantes tenham energia menor. Então, comparamos aqui, ó, a formação de uma ligação carbono-carbono. Dois átomos idênticos, com a mesma energia dos orbitais atômicos híbridos. Produziu o orbital molecular sigma antiligante e o sigma ligante. A partir do momento que eu mantenho um átomo de carbono, mas eu substituo o outro por um átomo mais eletronegativo, como no caso do oxigênio, que tem menor energia, observem que agora os orbitais moleculares resultantes sigma e sigma antiligante, eles têm energia menor do que no caso anterior, quando eu tinha uma ligação carbono-carbono, tanto para o sigma quanto para o sigma antiligante, que é a diferença de energia. Tá? Isso aqui é algo que vai nos acompanhar por muito para sempre, a partir de agora. A formação de uma ligação química, a interação entre orbitais com um átomo muito eletronegativo, produz um abaixamento da energia de todos os orbitais moleculares resultante. Um outro fator que vai ser sempre abordado e que depois a gente vai explorar isso melhor é que a sobreposição entre dois orbitais com grande diferença de energia, ela não é tão eficiente quanto a sobreposição entre dois orbitais com energias semelhantes. Aonde que eu percebo isso? Aqui. Na ligação carbono-carbono, eu tenho dois orbitais atômicos híbridos interagindo e que eles têm a mesma energia. Então eu tenho um grande ganho energético aqui. Tá? Quanto mais próximo forem em energia os orbitais atômicos ou orbitais atômicos híbridos que estão interagindo, maior vai ser o ganho energético na formação do orbital molecular sigma ligante. A partir do momento que eu tenho um átomo com um orbital de energia mais baixo, esse ganho energético já não vai ser tão grande. Observem aqui. Tá? A ponto de que se a diferença de energia for tão grande, desculpa, depois eu comento sobre isso. Tá? Enfim,
Continuando aqui. Isso significa então que o ganho energético menor indica que a ligação carbono-oxigênio é uma ligação mais fraca do que a ligação carbono-carbono? Não necessariamente, tá, pessoal? Esse aqui é um dado da força de uma ligação carbono-carbono, 346 kJ por mol, e de uma ligação carbono-oxigênio. Percebam que é uma ligação mais forte. Embora um ganho energético da formação da ligação carbono-oxigênio tenha sido menor comparado à ligação carbono-carbono, essa ligação carbono-oxigênio é uma ligação mais forte do que a ligação carbono-hidrogênio. E por quê? Esse valor ele é referente a uma clivagem homolítica. Tá? É simplesmente a diferença de energia entre o orbital molecular sigma antiligante e o sigma ligante para cada um dos casos. Mas uma ligação química, ela tem mais de um componente para formar uma ligação química. Eu tenho um somatório de interações orbitalares, a contribuição da interação orbital entre essas duas espécies, e também um somatório de uma interação iônica, eletrostática. De certa maneira, eu posso utilizar esses gráficos aqui e o resultado dos orbitais moleculares para mostrar a distribuição dos elétrons ao longo da ligação e também a polaridade da ligação. O orbital molecular ligante resultante de uma ligação entre dois átomos idênticos ele é totalmente simétrico. Né? Qualquer um dos átomos envolvidos aqui nessa ligação tem a mesma probabilidade de encontrar elétrons próximo dele. Isso significa que eu tenho uma ligação aqui totalmente covalente apolar. Se eu for romper essa ligação química, é mais provável que eu consiga rompê-la de uma maneira homolítica. E aí vem a importância deste valor aqui. Tá? Eu quebro essa ligação e cada um dos átomos de carbono fica com um dos elétrons. Já esse valor da força da ligação homolítica do carbono, oxigênio, ela não é tão importante, mas ela me mostra a diferença de energia entre o orbital sigma e o sigma antiligante. Mas uma vez que agora o orbital molecular ligante ele não foi produzido de maneira equânime pelos dois orbitais atômicos híbridos dos dois átomos, eu tenho que uma distribuição não uniforme de elétrons ao longo dessa ligação. A qualquer momento é mais provável que eu encontre elétrons próximos ao oxigênio do que ao carbono. Isso significa que essa ligação é polarizada. O carbono com uma carga parcial positiva e o oxigênio com uma carga parcial negativa. E se de alguma maneira eu for romper essa ligação química, é muito mais provável que eu rompa a ligação formando um cátion e um ânion, sendo que o par de elétrons vai ficar próximo do oxigênio, pois é o oxigênio que está mais próximo em energia do orbital molecular ligante, que é o que possui os elétrons. Tá certo? Bom, aqui sim o que eu me confundi na hora da minha fala é a questão da diferença de energia entre orbitais que interagem e a eficiência dessa interação. Quando eu tenho dois orbitais atômicos de energia próxima que interagem, eu tenho um grande ganho energético. O orbital molecular ligante tem uma energia muito mais baixa do que qualquer um dos orbitais atômicos constituintes. Numa ligação iônica, eu tenho uma situação onde a diferença de energia entre os orbitais que estão interagindo ela é extremamente grande. Tá? O resultado disso é que a tentativa de fazer a interação orbitalar entre dois orbitais que têm diferença de energia muito grande, ela não causa praticamente nenhum efeito. O orbital molecular, a tentativa de fazer um orbital molecular ligante aqui, é um orbital molecular ligante de energia praticamente idêntica ao orbital atômico híbrido que produziu, de energia mais baixa, que produziu esse orbital molecular ligante. De maneira análoga, se eu tentar representar um orbital molecular antiligante, ele vai ter praticamente a mesma energia do orbital atômico híbrido de energia mais alta que deu origem a ele. Ou seja, nesse caso aqui, eu não tenho nenhum ganho energético na formação do orbital molecular ligante e do antiligante. Isso caracteriza, então, uma ligação iônica. Tá? A gente vai continuar repetindo isso no futuro. A gente vai ver quais os aspectos que fazem com que
eu tenha uma boa eficiência de interação orbitalar. Um deles é a diferença de energia entre os orbitais que estão interagindo. Quanto menor a diferença de energia entre os orbitais que interagem, maior a diferença de energia entre o orbital molecular ligante e antiligante. Compostos organometálicos. Na química orgânica a gente trabalha muito com compostos com ligações carbono-lítio e carbono-magnésio, por exemplo. A situação aqui ela é análoga, mas a única diferença é que agora o carbono é o elemento mais eletronegativo. Então aqui entre parênteses o valor da eletronegatividade 0,91 para o lítio, por exemplo, tá? E eletronegatividade 2,5 para o carbono. O valor do orbital atômico S do lítio, 2s, menos 5,4 elétron-volts, e a energia do orbital atômico de valência 2p do carbono, menos 10,7. Ou seja, o carbono é um elemento mais eletronegativo do que o lítio, tem os orbitais de valência de energia menor. Consequentemente, ele tem um orbital de patamar energético menor do que o do lítio. Quando eu vou tentar fazer um diagrama de energia, observem que, embora eu tenha uma diferença de energia considerável entre esses dois átomos, ela não é uma diferença de energia extremamente grande, como na formação de uma ligação iônica. Então, eu tenho um certo caráter de ligação covalente entre ligação carbono-lítio, por exemplo. Na representação aqui, então, eu tenho agora um pequeno ganho energético na formação do orbital molecular ligante, quando o orbital atômico do carbono interage com o orbital atômico do lítio, e eu tenho uma pequena diferença de energia em relação ao orbital molecular sigma antiligante e o orbital molecular atômico do lítio. Como o orbital atômico do carbono é mais eletronegativo, ele contribui mais para a formação do orbital molecular ligante. O par de elétrons vai estar mais associado ao átomo de carbono do que ao de lítio. A representação do orbital molecular ligante, está aqui nessa figura, ela me mostra isso. Aqui eu tenho o orbital P do carbono. Observem que então a região do orbital molecular ligante ela é muito mais pronunciada, próximo, associada ao átomo de carbono, e a probabilidade de eu encontrar elétrons no orbital molecular ligante ela é muito menor associada ao átomo de lítio. Já na construção do orbital molecular antiligante, é o lítio que tem maior contribuição, pois é o seu orbital que está mais próximo em energia ao orbital molecular antiligante. Então, agora aqui eu observo o orbital molecular antiligante, que novamente, agora aqui é o lítio que tem maior coeficiente orbitalar. O orbital antiligante é mais pronunciado nas redondezas do lítio do que o orbital do carbono. Observem que eles estão fora de fase. Tá? Ou seja, o carbono contribui mais para a formação do orbital molecular ligante, o lítio contribui mais para a formação do orbital molecular antiligante. Isso representa uma ligação covalente polar, mas agora o carbono ele tem maior densidade de carga, maior densidade de elétrons, ou seja, isso resulta em uma carga parcial negativa, e o lítio ele tem menor densidade de elétrons e resulta em uma carga parcial positiva. Se eu fosse romper essa ligação, como nós geralmente observamos o aspecto reacional de composto organolítio, o lítio se comporta como um cátion e o carbono como um carbânion. A analogia é mesmo se eu fosse construir uma ligação carbono-magnésio, né? Só que com pequenas distorções na diferença de energia entre o carbono e o lítio e o carbono-magnésio. Então, não é nenhum absurdo eu dizer que uma ligação carbono-lítio tem um certo grau de componente covalente. O componente covalente das ligações químicas ele se dá justamente pela interação orbitalar. Tá? É o poder construir um orbital molecular ligante e um antiligante. Isso me dá o caráter covalente de uma ligação. Pessoal, esse é o final da aula. Até a próxima.